Imagine a seguinte cena. Shanks e seu bando acabam de roubar a Hito Hito no Mi modelo Nika do governo mundial e saem pelo mar. Porém, eles avistam um homem estranho caído no mar e decidem acolher o rapaz para dentro do navio. Esse homem tinha tranças negras, uma maquiagem pesada, roupas velhas e carregava uma garrafa vazia de rum. Depois de cuspir alguns litros de água, o homem se recompõe e diz: Senhores, vocês sempre se lembrarão desse dia, como o dia em que vocês salvaram o Capitão Jack Sparrow. Pois é, já imaginou como seria o pirata mais famoso da Disney? O universo de piratas mais famoso dos animes? Será que o Jack teria o haki do rei? Quem ia fazer parte do seu bando? Qual seria a sua Akuma no Mi? E o mais importante, ele teria alguma chance de encontrar o One Piece? Se ficou curioso para descobrir como seriam as aventuras desse amante de rum, então vem com a gente para ver o que aconteceria se Jack Sparrow estivesse no universo de One Piece. Vamos definir algumas coisas primeiro. Jack foi de Isekai pro mundo de One Piece após os eventos de todos os seus filmes, e embora não tenha mais a sua tripulação e seu Pérola Negra, Jack pôde manter todos os seus pertences, como sua espada, suas pistolas e sua bússola mágica. Enquanto o navio de Shanks navega até East Blue, Jack aprende mais com os piratas do Ruivo sobre aquele mundo. Ele aprende sobre o governo mundial, a marinha, as Akuma no Mi e, claro, o One Piece. Aqui entra uma questão. Será que Jack seria um pirata que só quer conquistar o One Piece pela riqueza, fama e poder? Ou ele seria como Luffy, que quer virar o rei dos piratas para se tornar o pirata mais livre de todos? Pode ser que seja um pouco dos dois. Por mais que Jack seja um amante de aventuras e liberdade, ele não é tão inocente e puro como Luffy, e é provável que um dos principais motivos para Jack conquistar o One Piece seria a riqueza. Mas se isso ia lhe render uma boa aventura, então por que não, né? Só que, para se adaptar melhor a esse mundo cheio de personagens super poderosos, Jack sente que ia precisar de uma Akuma no Mi para si mesmo. Assim, enquanto estão em East Blue, Jack tenta usar de toda a sua malandragem para roubar a Hito Hito no Mi para ele, mas quem chega na frente é o jovem Luffy. Frustrado, Jack inicia uma rivalidade com Luffy, pois além do menino ter roubado a fruta primeiro, ele ainda ousou dizer que seria o rei dos piratas na frente de Jack. Porém, seria uma rivalidade amigável, pois ao ver que o jovem tinha sonhos muito parecidos com os seus, Jack o inspira a continuar com seu sonho de pirata. Por isso, é provável que Luffy tenha dois Shanks para se inspirar nessa nova realidade, mas diferente do Ruivo que deu um chapéu de palha pro garoto, Jack não daria algum de seus pertences importantes. Afinal, Por que você não taca a mãe pra ver se Kiko? Afinal, ele não ia dar sua preciosa bússola pro Luffy. Talvez ele desse uma garrafa de rum, o que ia enfurecer a Makino e fazer os piratas do Ruivo caírem na risada. Falando na bússola de Jack, esse objeto seria extremamente útil na sua jornada como um pirata em One Piece, e já diremos o porquê. Shanks oferece a chance de Jack fazer parte do seu bando após os eventos de East Blue, mas o navio de Shanks não é grande o bastante para dois capitães. Então, embora tenha recusado a oferta, Jack apenas pede uma carona para ilha onde ele ia poder conseguir uma Akuma no Mi para si mesmo, talvez recrutar alguns companheiros e quem sabe até conseguir um navio. Essa ilha era Logtown. Aqui é onde Jack faria bom uso da sua bússola pela primeira vez. Para quem não é muito familiar com piratas do Caribe, essa bússola de Jack sempre aponta para aquilo que seu portador mais deseja no mundo naquele momento. E agora, o que ele mais deseja era ter uma Akuma no Mi. Assim, a bússola aponta para um quartel da marinha em Logtown. E se ele quisesse entrar lá, ia precisar de uma tremenda distração. Então, Jack saca sua espada e começa a sabotar nada menos do que o maior monumento da cidade, o cadafalso onde o Gold Roger foi executado. Ao ver que o monumento estava quase caindo, Jack chega para alguns soldados e, com seu jeito convincente, alerta os soldados sobre a estrutura prestes a cair. Vários soldados se mobilizam para cuidar da queda do monumento e deixam um quartel com o mínimo de marinheiros possível, permitindo a entrada sorrateira de Jack no local onde estavam escondendo a Akuma no Mi. Porém, Jack percebe que já tinha um marinheiro tentando roubar aquela fruta. Curioso, mas não baixando a guarda, Jack usaria de toda a sua lábia para tentar reverter a situação. O problema é que esse marinheiro era ninguém menos que X-Drake, que estava ali de passagem na base da marinha de Logtown, justamente quando estava iniciando sua longa missão de se infiltrar como um pirata. Drake não cai nem um pouco na lábia de Jack e tenta afugentar o marmanjo ao assumir sua forma de Alossauro. Completamente assustado, Jack tenta fugir, mas outro marinheiro estava guardando a entrada do cofre. Esse era o próprio Smoker. Ao ver que um pirata e possivelmente um traidor da marinha estavam atacando o cofre, Smoker avança contra os dois, mas Drake é quem exige mais esforço do vice-almirante. No fim, aquela foi a distração que Jack tanto precisava. Com os dois brigando, ele enfim se aproxima da Akuma no Mi e dá uma mordida. Nesse momento, ele já começa a se transformar. Era uma fruta tipo Zoan, e para surpresa de todos ali, Jack se transforma em um pardal.
Isso porque ele havia comido a Tori Tori no Mi, modelo pardal. Pra quem não sabe, a palavra Sparrow literalmente significa pardal em inglês. É a fruta perfeita para quem quer ser livre, e o que seria mais livre do que um pássaro voando pelos céus. E não é só por isso que essa é a fruta perfeita pro Jack, mas também por conta da sua estratégia favorita, que é simplesmente fugir do perigo, como vimos ele fazendo várias vezes em sua história. E foi exatamente isso que ele fez após roubar sua fruta. Assumiu sua forma de pardal e voou para bem longe dos marinheiros. Agora em posse de uma Akuma no Mi, Jack dá mais uma olhada em sua bússola e percebe que ela agora aponta para o paradeiro de Drake. Ou seja, ele seria o seu primeiro companheiro. O motivo disso é que Drake é um marinheiro que acabou de desertar publicamente da marinha para poder se disfarçar de pirata, algo semelhante ao Josh M. Gibbs, um companheiro de Jack em seu universo que também era um ex-marinheiro. Ou seja, considerando a tripulação do Pérola Negra do Jack Sparrow, Drake seria um membro perfeito para fazer parte do bando dele ali em One Piece. Com a poeira baixada, Jack então tenta convencer Drake a fazer parte de sua tripulação, o qual aceita, visto que já era sua intenção se passar por um pirata. Portanto, ex-Drake se torna o primeiro companheiro de Jack Sparrow. Agora aliados, a primeira missão dos dois é encontrar um navio para saírem de Logetown e recrutarem mais tripulantes. Por sorte, Drake acabou de se tornar um pirata e muitos marinheiros não sabem disso ainda. Portanto, Drake pode convencer vários marinheiros a saírem de um navio e dar brecha para que ele e Jack se infiltrem. Por mais que o navio que eles conseguiram fosse até que decente, não dava para chamar aquilo de um novo Pérola Negra. Então, esse era apenas mais um dos objetivos na lista do pirata. Para facilitar as coisas, vamos imaginar que depois de Logetown, Jack e Drake passaram pelas mesmas ilhas que os Chapéus de Palha passaram, como Alabasta, Water 7, Skypiea e por aí vai. Em todas essas ilhas, Jack poderia encontrar pessoas que os Chapéus de Palha já conheceram e que poderiam ser convidadas por Jack a se tornarem seus companheiros. Uma ótima adição seria uma dupla de alívios cômicos, como os piratas Pintel e Raggett do Pérola Negra. Então, os melhores candidatos são os irmãos Masira e Shoujo, da ilha de Jaya. Além de alívios cômicos, eles são excelentes nadadores e poderiam procurar por tesouros debaixo d'água, sem falar que suas aparências de macaco seriam uma piada pro macaco Jack. Odeio esse macaco. O bichinho de estimação de Hector Barbosa. Também temos os candidatos perfeitos para serem os equivalentes de William Turner e Elizabeth Swann no universo de One Piece, mas já vamos chegar lá. Jack acaba encontrando Fox em um momento, e quando o Cuca Rachada diz que tem uma grande admiração pelo lendário pirata Davy Jones, Jack diz que já encontrou Davy Jones em sua vida e que ele não era tão amigável assim. Fox começa a admirar Jack porque acredita que ele tenha conhecido mesmo Davy Jones do verso de One Piece, mas acontece que eles estão falando de personagens totalmente diferentes e de universos diferentes. No entanto, Fox também se irrita quando ouve Jack falar mal de Davy Jones, e assim, desafia o pirata para um Davy Black Fight. Sinceramente, essa luta não seria um grande problema pro Jack, pois com toda sua experiência em combate e sua forma de pardal, ele poderia desviar dos Noro Beans sem muita dificuldade e facilmente derrotar o Fox. Depois disso, Jack decide escolher o próprio Fox para se juntar ao seu bando, já que seu jeito malandro de ser poderia ser útil, e o Fox não ia ligar muito de navegar junto de alguém que conheceu seu ídolo. Indo pra Water 7, tá na hora dos piratas Sparrow conseguirem seu próprio Pérola Negra. Jack até tenta convencer Tom e seus pupilos Frank e Iceberg a construírem o Pérola Negra, mas claro que eles não iam aceitar construir um navio desses. Então Jack se vê disposto a apostar o seu navio roubado da marinha para outros carpinteiros, onde o carpinteiro perdedor teria que construir seu Pérola Negra. Em suas rodadas de apostas, eles encontram um jovem Pauli que está louco para desmontar aquele navio da marinha e se tornar um carpinteiro digno de respeito. O jogo seria rolagem de dados, bastante comum no universo de Piratas do Caribe, e como a sorte está sempre ao lado de Jack, é certo que ele venceria. Então Pauli se vê forçado a construir o navio, mas Jack começa a criar amizade com o carpinteiro e o chama para ser o seu companheiro assim que o navio estivesse pronto. Vale lembrar que a maioria das cenas de ação em Piratas do Caribe envolvem piratas pulando de navio em navio usando cordas, e não há ninguém melhor do que o Pauli quando o assunto é lutar com cordas. Por isso, Pauli seria o carpinteiro e também um grande combatente no grupo. Depois de um tempo e agora com o seu querido Pérola Negra prontinho para velejar, os piratas Sparrow saem pro mar e a primeira ilha que o navio atraca é em Thriller Bark. Lá eles se deparam com ninguém menos do que o Brook. Todos os tripulantes morrem de medo, menos o Jack. Afinal, ele mesmo já foi uma pilha de ossos ambulante do passado. Tocado pelo fato de que Brook estava sofrendo de uma maldição muito parecida com a que o próprio Jack sofreu, ele jura que ainda iria tomar a sombra do esqueleto de volta, que havia sido roubada por Gecko Moria. Brook está super disposto a se tornar um membro do bando depois disso, mas primeiro, Jack iria ter que tomar a sombra de Brook que estava com Ryuma. Como Jack não é nenhum benfeitor como o Luffy, ele não iria querer
enfrentar o Moria para libertar as sombras de todo mundo. Ele também é covarde demais para isso. Então, Jack decide desafiar somente o Ryuma para um duelo. Eles até têm um ótimo início de luta, já que Jack tinha bastante habilidade com a esgrima, mas a situação complica quando Jack descobre que aquele é simplesmente um dos melhores espadachins que já existiu no universo de One Piece. Vendo que não poderia mais ganhar na base da força, Jack tenta usar sua lábia para vencer Ryuma. Ele diz coisas como: os melhores espadachins de hoje em dia mal podem ser considerados espadachins se também não souberem nadar bem. Jack faz aquilo soar tão convincente e real que Ryuma acaba aceitando fazer um desafio de natação com Jack. Quando estão prestes a se jogar no mar para nadar, Jack assume a sua forma de pardal no último instante e voa para longe da água, deixando Ryuma cair no mar. Maldito seja Jack Sparrow! Assim como as sombras de alguém são libertadas depois que o corpo zumbi consome sal, a sombra de Brook seria libertada rapidinho após Ryuma consumir água do mar. E com isso, o esqueletão se junta à tripulação e se torna um dos melhores amigos de Jack, visto seu passado tão semelhante. Os piratas Sparrow fazem sua pausa no arquipélago Sabaody antes de partirem para o destino que a bússola de Jack apontava, Laugh Tale. Graças a essa bússola, Jack não ia precisar perder tempo indo atrás de Road Poneglyphs ou de tradutores para lerem essas pedras. Portanto, ele só precisava atravessar a Red Line, ir para o Novo Mundo e conquistar One Piece. Ele só ia precisar revestir o seu navio antes, e para isso, conhece ninguém menos do que Silvers Rayleigh. Enquanto os dois negociam um valor para revestir o navio de Jack, Rayleigh introduz Jack a sua esposa Shakuyako, dizendo que ela veio de Amazon Lily, uma ilha 100% habitada por mulheres. Ao ouvir que existe uma ilha inteira de mulheres, a bússola do Jack, do nada, aponta para outra direção. Jack diz a Rayleigh que é melhor revestir o seu navio outro dia e que tinha outras coisas para fazer. Os piratas Sparrow refazem seu caminho pela Grand Line para passarem em um último destino, Amazon Lily. Inocente da realidade, Jack imagina que essa ilha seria o equivalente à Ilha Tortuga do seu universo, onde ele pode curtir com todas as mulheres que bem entender, ou quase isso. No entanto, a recepção das habitantes da ilha fazem a tripulação entender a realidade da situação. Insistente, Jack assume sua forma pardal e se infiltra na ilha para ver se consegue, ao menos, espiar alguma coisa. Ele consegue espiar ninguém menos que Boa Hancock em seus 19 anos e já uma imperatriz. No entanto, Jack deixa sua safadeza de lado ao notar que Hancock estava muito abalado com algo. Ele enfim se revela para a princesa e diz algo como: minha alta experiência com os sentimentos das criaturas femininas me diz que algo te aflige, minha cara. Vamos matar agora. Obviamente, Hancock não ia confiar o seu segredo ao Sparrow, que é o fato de que ela já foi uma escrava dos Tenryubito. Porém, ao notar que ele tem um espírito livre e desafiador como o Luffy, ela aceita desabafar com o pirata. Conforme eles se conhecem, Jack ganha simpatia de Hancock e a convence a se tornar sua companheira. Então, após recrutarem uma imperatriz pirata que já foi uma princesa no passado, os piratas Sparrow têm a sua Elizabeth Swan. Uma das vantagens de ter Hancock na tripulação é que ela poderia ensinar a Jack sobre o funcionamento dos Hakis e como despertá-los, e assim ele poderia partir para o Novo Mundo de forma mais preparada. Agora sim, depois da sua visitinha à Amazon Lily, os piratas Sparrow revestem o Pérola Negra e seguem para a Ilha dos Homem-Peixe. No meio do caminho, os piratas se deparam com um Kraken gigantesco, o Surume, e de saco cheio, o Capitão Jack diz: pra falar a verdade, você nem é tão assustador assim, já vi Krakens muito piores de onde venho. Chegando na ilha, Jack ouve falar de um navio chamado Holandês Voador. Aquilo traz memórias traumatizantes pro capitão. Será que Davy Jones também existia nesse universo? Será que ele ia ter que sofrer todo aquele trauma da Mancha Negra mais uma vez? No entanto, os piratas Sparrow se deparam com Vanderdecken IX, que ainda está incomodando a jovem Shirahoshi com seus lançamentos de armas teleguiadas. Ao saber que o capitão do Holandês Voador não era alguém intimidador e imponente como Davy Jones, mas sim um panguão como Decken, Jack decide dar uma surra merecida no Homem-Peixe por ter feito ele se lembrar de coisas tão tensas na sua vida. Hancock também se junta a essa surra contra Decken, pois ela certamente ia ficar furiosa depois de ver como ele incomodava Shirahoshi. Agora, com Decken derrotado, Jack decide recrutá-lo ao seu bando, e assim temos o mais próximo possível de William Turner na tripulação. Afinal, Will também se tornou capitão do Holandês Voador. Entretanto, é mais que óbvio que a relação entre Hancock e Decken não seria a mesma que a de Elizabeth e Will, mas sim, seria algo mais como a relação de ódio entre Zoro e Sanji. Com sua tripulação totalmente montada e pronta, não há mais nada que impeça Jack de ir até Laugh Tale e clamar o One Piece pra si mesmo. Ele nem ia ter que bater de frente com nenhum Yonkou para conseguir os Road Poneglyphs, então é só sucesso daqui pra frente. Porém, Jack está muito triste. Por mais que sua jornada esteja chegando ao fim, ele ainda sente falta de poder festejar da mesma maneira como fazia em seu universo. Sentia a falta da sua amada Ilha dos Prazeres, Tortuga.
Sua tristeza logo desaparece após saber da existência de uma certa ilha no Novo Mundo, onde os piratas se reúnem só para se divertir. Essa seria a Ilha Ratinoso, mais conhecida como a Ilha dos Piratas. Embora a ilha seja um paraíso para os piratas, ela ainda era governada por um ex-membro dos Piratas Rocks, o Choco. De todos os inimigos que Jack encontrou em sua jornada, esse era o mais formidável e também o mais irritante. E mais do que nunca, ele quis enfrentar aquele maldito ao invés de fugir. Claro, enfrentar um membro dos Piratas Rocks é quase pedir para ser morto, mas graças aos ensinamentos da Hancock, Jack já tinha dominado seu haki do armamento, que sempre usava em sua espada, e seu haki de observação, que usava junto de suas armas. E com sua grande determinação para libertar sua nova tortuga da tirania e sua forte vontade de encontrar One Piece, Jack também teria despertado seu haki do rei. Imagino como apelão e ao mesmo tempo engraçado seria ter um pardalzinho voando e usando o haki do rei numa multidão de piratas. Após uma luta difícil e possivelmente a mais dura até agora pro Jack, os piratas Sparrow fazem de Ratinoso seu próprio território. Tal feito chama a atenção do governo mundial e decidem logo de cara considerar Jack Sparrow como uma ameaça nível Yonkou e dão uma recompensa absurda por sua cabeça. Isso deixa a Barba Branca, Big Mom e Kaido em choque, pois Jack foi tão sorrateiro em sua jornada até One Piece que o mundo só foi levar ele a sério quando ele se tornou um dos piratas mais procurados do mundo. O único que não estava tão surpreso assim era Shanks, que já imaginava ver aquele pirata malandro no topo algum dia. Os piratas Sparrow comemoram com um banquete e, claro, com muito rum. Agora que se tornou um temível pirata que prefere bater de frente ao invés de fugir, não há mais nada que possa ficar entre o capitão Jack Sparrow e a ilha de... Como não sabemos nada sobre Laugh Tale até hoje, muitas coisas que diremos aqui são puramente especulativas, mas suponhamos que após finalmente chegar na ilha lendária onde se encontra One Piece, Jack se depare com rostos muito familiares. Ele se encontra com Shanks e sua tripulação. Jack pode ter furado a fila e seguido até Laugh Tale com sua bússola, mas Shanks, reconhecendo seu potencial, resolveu ir atrás do One Piece bem antes, e se deu o trabalho de conseguir todos os Road Poneglyphs e chegar na ilha quase ao mesmo tempo que Jack. Esse encontro entre os dois seria semelhante ao encontro que certamente vai acontecer no futuro canônico de One Piece, onde Luffy e Shanks se tornam rivais numa disputa pelo título de Rei dos Piratas. No entanto, nessa realidade, esse encontro aconteceria mais cedo, graças ao fato de que Sparrow fez speedrun de todo o universo da obra. Os dois trocam olhares e o haki do rei dos dois se colidindo é o equivalente ao confronto de Gold Roger e Barba Branca. E aí, o que eles fazem? Caem na porrada pra ver quem vai ser o Rei dos Piratas? Que nada, Shanks e Jack simplesmente não anseiam e também não precisam desse tipo de título. E depois das duas tripulações caírem na gargalhada e dividirem One Piece meio a meio entre si, supondo que ele seja algum tipo de tesouro, eles fazem a festa do século. Shanks, completamente bêbado de rum, pergunta a Jack se a falta de riqueza, fama e poder que o título de Rei dos Piratas traria não iria incomodar o pirata. Apesar de também estar pinguço, Jack responde com uma frase que ele mesmo disse em um dos seus filmes: Tesouros não são apenas prata e ouro, amigo. Mesmo que Jack e Shanks não se importassem com o título de Rei dos Piratas, essa notícia não demoraria para cair nos ouvidos do governo mundial, que aumentaria ainda mais a recompensa dos dois piratas. Logo, nosso querido Jack receberia uma recompensa digna de Rei dos Piratas, recebendo por sua cabeça um valor de 5 bilhões de berries. E assim, Jack poderia viver a sua vida como um pirata de grande influência e com recompensa acima até mesmo de piratas como Kaido e Big Mom. E caso Luffy queira se tornar o Rei dos Piratas, bom, talvez ele tenha que enfrentar os dois capitães que já viram One Piece e a verdade sobre o mundo com os próprios olhos. Quem diria que um pirata comum poderia chegar tão longe assim no universo de One Piece? Mas será que o Jack teria alguma chance de encontrar One Piece sem a ajuda da sua bússola? E se você tem ideias de outras Akuma no Mi ou de outros tripulantes que seriam perfeitos pro Capitão Jack Sparrow, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o ultra like e de se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos de universos alternativos como esse. Mas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Infelizmente, queridos, este dia será lembrado como o dia em que vocês quase...